Olá, eu sou a professora Débora Bezerra Linhares Libório. Eu sou coordenadora regional da UBMEP aqui na Grande São Paulo e também coordeno o programa de iniciação científica. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês ao Pró-Olímpico 2025. Gostaria também de agradecer, né, o convite do professor Samuel, do professor Kreller, para ministrar, né, esse curso do Pró-Olímpico 2025. Devido à minha participação, né, como coordenadora da UBMEP, eu estou, né, há muitos anos ministrando cursos e formações para professores voltado à resolução de problemas olímpicos. No momento, eu sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, também trabalho com a formação inicial de professores. Eu escolhi o tema, né, de geometria para a gente trabalhar nesse curso, e aí eu escolhi dividir o curso em dois momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da metodologia de resolução de problemas, como utilizá-la em sala de aula e da importância, né, de utilizá-la em sala de aula, e no segundo momento, e vamos resolver também, né, claro, alguns tipos de problemas de geometria, e problemas que envolvem cálculos de área e perímetro. E num segundo momento, nós vamos também trabalhar aí problemas de geometria de um outro tópico que eu escolhi. Então, vamos lá. Como eu comentei, eu quero iniciar falando, então, da metodologia de resolução de problemas. Eu escolhi aqui uma citação do George Polya. Eu já vou mostrar para vocês. O George Polya, ele tem um livro que é A Arte de Resolver Problemas. Então, ele coloca que ensinar a resolver problemas é educar à vontade. Na resolução de problemas que não são muito fáceis, o estudante aprende a perseverar a despeito de insucessos, a apreciar pequenos progressos, a esperar pela ideia essencial e a concentrar todo o seu potencial quando este aparecer. Então, Polya coloca aqui a metodologia de resolução de problemas permite ao aluno aí, estar diante de desafios, né? E aí, com isso, ele consegue buscar o seu potencial, buscar ideias para resolver esse problema. Como eu comentei, ele tem esse livro, A Arte de Resolver Problemas, e aí, em decorrência aí dos seus estudos, ele escreveu esse livro e ele destaca nesse livro como que a gente pode aprender os conceitos e procedimentos matemáticos, né? Desenvolver a autonomia do aluno para aprender a relacionar aí 4 etapas que ele apresenta para resolver problemas. Então, nós vamos destacar aqui nesse primeiro momento essas 4 etapas que Polya coloca que é importante na resolução de problemas. Então, na resolução de problemas, os conhecimentos tornar-se-ão prévios para outras situações problemas, por meio das diferentes formas de resolução aprendidas, as quais são desenvolvidas quando os alunos elaboram diferentes planos para a solução de um mesmo problema. Então, quando a gente trabalha, né, com problemas, principalmente problemas olímpicos, os alunos podem resolver esses problemas de mais de uma forma diferente. Então, é importante que os alunos conheçam essas várias soluções do problema, para que eles construam, né, o seu know-how, o seu conhecimento técnico, as suas várias técnicas, e consigam aplicar essas técnicas em outros problemas. Problemas olímpicos são muito comuns de ser possível usar uma mesma estratégia que a gente já aplicou num problema, num outro problema diferente. Então, é importante que o aluno entenda essas estratégias e consiga, então, aplicar essas estratégias em outros momentos. Polya, então, coloca, como eu comentei, as 4 etapas importantes de se aplicar na resolução de problemas. Então, a primeira etapa que ele coloca é a compreensão do problema. Então, é muito importante que os alunos passem por essa etapa, que os alunos entendam o problema, ou seja, que os alunos entendam qual é a incógnita, o que o problema está perguntando, quais são os dados, né, que foram dados no problema. Nos problemas geométricos, a gente vai precisar bastante construir esquemas, né,
construir figuras que facilite o entendimento do problema. Então, é muito importante a gente dar esse tempo para os alunos, dar esse tempo de compreender, de entender o problema. Hoje em dia é muito comum os nossos alunos não tentarem entender o problema, né? Se o professor muitas vezes dá um problema para o aluno, muitas vezes ele vai ficar esperando o professor resolver, ou às vezes vai perguntar o que eu tenho que fazer sem nem mesmo ler o problema. Então, é muito importante que ele passe por essa etapa, que ele leia o problema, compreenda o problema. E aí nós, como professores, nesse momento, fazemos um papel de mediador. Então, a gente circula pelas salas, né, conversando com os alunos ou com os grupos, que muitas vezes a gente divide essa turma em grupos, e aí a gente vai fazendo perguntas corretas, né, perguntas adequadas, no momento certo, para que ele consiga entender melhor o problema. A segunda etapa que o Polya coloca é a construção de uma estratégia de resolução. Então, ele coloca que é importante estabelecer um plano para resolver esse problema. Então, a gente vai procurar aí conexão entre os dados e a incógnita, né? Entre os dados, o que foi dado no problema e o que eu quero descobrir. A gente precisa, né, procurar saber se a gente já resolveu algo parecido. Então, se o aluno constrói, né, esse arsenal, essas várias técnicas, ele vai procurar na sua mente, eu já resolvi algum parecido, eu conheço algum problema semelhante, eu conheço teoremas, fórmulas, técnicas que eu posso aplicar aqui, que me ajuda a achar a solução do problema, eu consigo resolver parte do problema, então eu preciso ali buscar na minha mente, buscar no meu conhecimento as técnicas e estratégias que eu posso usar para resolver esse problema e então montar um plano de resolução. Aí a terceira etapa que o Polya coloca é a execução da estratégia. Então é muito importante que o aluno coloque em prática esse plano. Polya coloca que a maioria dos principiantes tende a pular esta etapa prematuramente e acabam se dando mal. Outros elaboram estratégias inadequadas e acabam se enredando terrivelmente na execução. E deste modo acabam sendo obrigados a voltar para a etapa anterior e elaborar uma nova estratégia. Ao executar a estratégia, verifique cada passo. Você consegue mostrar que cada um deles está correto? Então, aqui Polya está colocando que muitos alunos têm o hábito de resolver o problema mentalmente. Ele não coloca, não executa no papel a sua estratégia, né? Ele olha o problema e já responde, o resultado é tanto. Isso não é bom, por quê? Porque se o aluno errar, né, em algum passo ali da execução do plano, ele não vai saber onde ele errou, porque ele não escreveu essa solução, ele não colocou no papel essa solução, ele não executou na prática, né, formalmente o seu plano de resolução. Então, é importante que ele passe por essa etapa para que fique mais fácil identificar onde errou, para ficar mais fácil para identificar se cada passo está correto, né? Se eu estou achando um resultado adequado ou se eu já fiz alguma coisa errada e já posso fazer uma correção. Então, executar a estratégia é muito importante. E a última etapa que Polya coloca é revisar a solução. Então, fazer uma retrospectiva do meu problema. Então, volto no enunciado, leio novamente, verifico a solução, examino o resultado, vejo os argumentos que eu utilizei, está tudo coerente, né? O resultado que eu encontrei está coerente com o enunciado do problema? Eu posso obter essa solução de um outro jeito? Qual é a essência do problema, do método que eu apliquei? Eu consigo usar esse resultado, né, essa técnica, esse método que eu usei para resolver esse problema em um outro problema? Então, essa etapa de verificação, de revisão da solução é muito importante, porque muitas vezes os alunos erram, né, algum problema, ou mesmo nós, como professores, quando vamos fazer alguma avaliação, erramos o problema porque a gente não revisou. Então, às vezes, principalmente na primeira fase, né, que os problemas são de alternativa, muitas vezes se o aluno não revisa ali a sua solução, ele vai marcar uma resposta que não é a resposta final, que não era
a pergunta do problema, porque ele fez um cálculo, achou uma resposta, e aí ele já marca ali aquela resposta, e aquela resposta nem sempre é a resposta final do problema. Então é preciso revisar, voltar, ler o enunciado. Era isso mesmo que o problema estava pedindo? Está coerente? Está batendo? E além disso, compartilhar, né, essas várias soluções. Porque aí com isso eu consigo conhecer diferentes técnicas, diferentes estratégias de resolução para os problemas. Então, antes de entrar nos problemas, eu fiz, né, esse apanhado aí da resolução de problemas. E aí é muito importante que a gente entenda que seguir as etapas desenvolve a capacidade de resolver problemas. Muitas vezes nós, como professores, né, a gente tem o hábito de não dar tempo aos alunos, porque a gente acha, nossa, eu vou resolver um único problema nessa aula, é muito tempo perdido. E aí a gente vai ver que esse tempo gasto em cada uma das etapas, na dificuldade da elaboração de questionamento, na análise das estratégias, técnicas e respostas, né, é compensado pelo resultado obtido pelos alunos, pela contribuição no processo de aprendizagem do aluno, no presente e no futuro. Porque o aluno, ao ler o problema, entender o problema, escolher um plano de resolução, executar esse plano, ele vai ter uma aprendizagem significativa. Ele vai entender aquele conceito, ele vai entender aquela técnica e vai conseguir aplicar essa técnica em outros problemas. E aí ele nunca mais vai esquecer aquele conceito. Então é importante que a gente mude de postura, né? Que a gente, em algumas aulas, claro, possa ter essa postura de dar tempo aos alunos, de dar tempo ao aluno de resolver o problema, de entender o problema, de pensar numa estratégia. E muitas vezes isso leva tempo. Mas, como a gente colocou aqui, esse tempo não é um tempo perdido, né? É um tempo ganho, porque o aprendizado vai ser uma aprendizagem significativa. É muito importante que a gente não ensine a solução do problema, né? Que a gente promova a resolução de problemas pelos alunos, levando-os a vivenciar as etapas de resolução. Então, é muito importante que a gente tenha mesmo essa mudança de postura, que a gente consiga ser um professor mediador, né? Um professor que consiga dar tempo ao aluno, consiga permitir ao aluno pensar na sua estratégia. Eu já dei esse curso, né, para muitos professores em muitos lugares diferentes, e às vezes eu volto, né, e converso com os professores novamente, e muitos professores já comentaram que, às vezes, né, é comum, no primeiro momento, os alunos não estão habituados, né, e nós, como professores, não estamos habituados com essa estratégia, né, de deixar o aluno pensar, deixar o aluno resolver um problema. Então, muitas vezes, no primeiro momento, vai gastar um tempo maior ainda, mas os professores comentaram que eles foram resistentes, que eles persistiram na metodologia, né? Deixaram os alunos pensar, não deram a resposta de imediato, e com o tempo os alunos foram se envolvendo. Os alunos viram ali que o professor não ia dar a resposta, então eles tentaram e conseguiram resolver os problemas. Então, resolver esses problemas é estimular a atividade de investigação. A descoberta e a satisfação do aluno em construir seu conhecimento é muito importante. Então, o aluno se sente ali satisfeito, se sente ativo, se sente importante ali no seu aprendizado, porque ele conseguiu sozinho determinar uma estratégia, escolher uma estratégia, resolver um problema sem precisar que o professor resolva para ele. Então, essa metodologia tem um papel muito importante. Nós, como eu comentei, eu escolhi alguns problemas, e nós, como professores, temos um papel muito importante nessa etapa de planejamento das aulas, né? De planejamento dos problemas que nós vamos resolver com a turma. Então, vocês vão perceber, nesse primeiro momento, eu escolhi problemas que envolvem pedaços de papel, tá? Então, eu escolhi problemas aí que o aluno vai conseguir entender aí alguma estratégia de visualização geométrica ali no 2D dos pedaços de papel, e são problemas que é possível resolver manualmente também, que é possível o aluno, né, recortar o papel, verificar o que está acontecendo ali na prática, que também é uma etapa muito importante para os sextos e sétimos anos.
Então, dependendo da nossa turma, é importante passar por essa etapa do concreto, para depois ter uma etapa de abstração. Então, se a gente achar interessante, a gente pode sim fazer na prática esses problemas. Então, se vocês vão perceber que há um encadeamento de dificuldade. Então, escolhi problemas que são mais ou menos do mesmo tipo, que trabalham mais ou menos a mesma coisa, né, o mesmo conceito, a mesma estratégia, mas com um grau de dificuldade que vai aumentando. Então, nós, como professores, precisamos, né, escolher esses problemas, e o site da UBMEP acaba ajudando muito nessa escolha, porque é possível você fazer uma pesquisa por assunto. Então, por exemplo, se você quer trabalhar triângulos, você pode escrever lá triângulos na parte das provas, pesquisar, e ele vai te trazer todos os problemas de triângulo que tem, você pode filtrar por nível. Então, acaba ajudando você nessa escolha dos problemas que você vai abordar aí com a metodologia de resolução de problemas. Então, aqui nesse primeiro problema, é um problema de primeira fase, tá? Mas eu não estou colocando aqui as alternativas já para a gente pensar na solução. Então, o problema diz que Márcia cortou uma tira retangular de 2 centímetros de largura de cada um dos 4 lados de uma folha de papel, medindo 12 por 20. Qual é o perímetro do pedaço de papel que sobrou? Então, aí tem a figurinha da Márcia, né? Cortando as tiras de papel aí de cada lado. E aí, então, nós vamos aplicar aqui nesse primeiro problema, enxergar aí as etapas da metodologia de resolução de problemas. Então, o primeiro passo é compreender um problema. Então, aqui, para facilitar, a gente pode usar a estratégia de representar esse problema, né, com uma figura. Então, eu tenho uma folha de papel que tem 12 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento. E o que mais é dado no problema? Que Márcia retirou de cada lado do problema uma tira retangular de 2 centímetros. Então, ele tirou 2 centímetros aqui, nesse ponto, né, na largura, tanto na parte superior como na parte inferior, e tirou 2 centímetros de cada lado aqui no comprimento. E aí, qual é a pergunta do problema? Qual é o perímetro dessa região cinza aí? Que é a região que eu quero determinar o perímetro, que foi o que sobrou do papel. Então, eu tenho aí uma compreensão do meu problema a partir, né, da construção de uma figura que auxilia na compreensão. Agora, tendo a figura, nós vamos para o segundo passo, que é a construção da estratégia. Então, repliquei aqui a minha figura, e que estratégia eu posso usar? Eu posso analisar essa figura e ver o que está acontecendo, né? Então, eu tinha aí 20 centímetros de comprimento, se eu tirei 2 centímetros de cada lado, eu vou fazer 20 menos 4 e vou descobrir o comprimento do pedaço de papel que sobrou. E a mesma coisa na largura. Então, eu tinha 12 centímetros de largura, subtraí, né, os 4, 2 que eu tirei da parte de cima da parte de baixo, vai sobrar 8 centímetros aí de comprimento do pedaço de papel que sobrou. Então, eu escolhi a minha estratégia. Agora é só eu calcular esse perímetro, né? Então, eu tenho aí 12, o papel, né, que a gente tinha, a figura que a gente já tinha, e calculando aqui o perímetro, eu tenho 2 vezes 16 centímetros, mais 2 vezes 8 centímetros, que é igual a 48 centímetros. Então, calculei aí o perímetro do pedaço de papel que sobrou, ou seja, eu executei a minha estratégia. Eu escolhi a estratégia, que foi analisar a figura e determinar as medidas, e aí calcular o perímetro, e eu executei a estratégia calculando esse perímetro literalmente. E a última etapa que o Polya coloca é a revisão do problema, né? A revisão da solução. Então, eu posso, né, voltar aí no meu enunciado e verificar se essa solução que eu encontrei é uma solução coerente, se essa solução está de acordo, né, com o enunciado do problema. Então, eu posso voltar lá no enunciado, verificar, comparar o perímetro que eu tinha com o perímetro que eu obtive e verificar se está adequado. Se eu não encontrei um perímetro maior do que eu tinha, se está coerente ali o resultado que eu encontrei.
Então, é importante voltar no enunciado e revisar essa solução que a gente encontrou. Então, esse primeiro problema era um problema mais simples, que envolve tiras de papel, um problema de primeira fase, e eu quis mostrar aqui cada uma das etapas. Os próximos problemas eu não vou destacar tanto assim as etapas, mas elas estão presentes ali na nossa resolução. O segundo problema já é um problema de segunda fase. Então, eu tenho aí que tia Anastácia uniu 4 retângulos, né, de papel de 3 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura, formando essa figura ao lado. Então, primeira coisa, nós vamos identificar aqui as medidas, né, da figura. Então, a figura formada, aí ela tem, aqui, são 4 retângulos 3 por 1, a gente pode verificar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eles estão só encostados, não estão sobrepostos, tá? Então, aqui eu sei que aqui mede 3, aqui também mede 3 centímetros, aqui também mede 3 centímetros, aqui também mede 3 centímetros. Aí eu sei que aqui mede 2, esse pedaço aqui também vai medir 2, esse pedaço aqui também vai medir 2, aqui vai medir 1, aqui também mede 1, como aqui embaixo, como aqui em cima. Então, eu identifico, analiso a figura e identifico todas as medidas que eu tenho ali dos lados da figura. Então, a gente observa que a gente tem 4, né? 4 medidas ali de 3 centímetros, mais 4 medidas de 2 centímetros, mais 4 medidas de 1 centímetro. Então, o perímetro dessa figura formada aí pelos 4 retângulos, 3 por 1, é 24 centímetros. Então, a gente encontrou aí o perímetro da figura. Aí, a letra B, e aí os problemas da segunda fase da OBMAP são dessa forma, né? O item A, que é o primeiro item, é o mais simples, o mais fácil, para o aluno entender ali o problema, e a partir do item B vai ficando difícil, e o último item, que pode ser o C ou o D, é o mais difícil do problema. Então, o item B é qual é o menor número de retângulos de 3 por 1 de largura, né? De 3 centímetros de comprimento por 1 de largura, que é necessário juntar nessa figura para obter um quadrado. Então, está pedindo para fazer um desenho. Então, a gente pode verificar que a gente consegue repetir o nosso retângulo 3 por 1 em cada espaço que tem aberto aqui, 2 vezes. Então, nós vamos usar aí ao todo 8 retângulos de medida 3 por 1. Então, com isso, eu formo o meu quadrado, né? Formo um quadrado, fecho todos os espaços e forma um quadrado. A letra B, sempre acontece isso, é sempre continuação, né? Observe que a gente pegou a A, continuou na B, e agora a letra C é a parte mais difícil, normalmente, e é uma continuação, né, da letra B. Então, agora pegamos o quadrado que a gente formou e eu quero saber a área desse quadrado. Então, aí existe mais de uma forma de achar essa área. Então, a gente pode analisar a figura e identificar as medidas do lado do quadrado. Então, a gente tem aqui largura 1, largura 1, largura 1 3 vezes e comprimento 3 uma vez. Ou seja, a gente formou um quadrado de lado 6. Então, a gente poderia calcular a área do quadrado de uma vez só, que é 6 vezes 6, que é 36. Ou a gente pode calcular a área de cada retângulo. Então, a gente tem retângulos de medidas 3 por 1. Então, a área do retângulo é 3 vezes 1, que é 3 centímetros ao quadrado. Como a gente tem 12, né? 8 que a gente inseriu para formar o quadrado, mais 4 que a gente já tinha. Então, a gente tem 12 retângulos, e aí a área do quadrado vai ser 3 vezes 12, que é 36 centímetros quadrados. Então, observe que também é um problema que envolve tiras de papel, que é um pouco mais complexo que o primeiro, mas também não é tão difícil, e a gente consegue trabalhar aí perímetro, área e essa composição de figuras usando aí pedaços de papel ou retângulos, como está colocado aqui. O terceiro problema também é um problema de tiras de papel, só que ele é mais complexo.
Então, nesse terceiro problema, fala-se que Sara recortou 3 tiras, né, retangulares diferentes de papel. Ela recortou 3 tiras. E aí, com cada tira, ela fez uma coisa. A primeira tira, ela recortou em 3 retângulos, como nessa figura. Então, aqui está a tira grandona, e ela cortou 3 retângulos. E com esses 3 retângulos, ela formou um quadrado de 36 centímetros quadrados de área. Encontre as medidas dos lados do retângulo que ela recortou. Então, eu quero saber qual é a medida dos lados de cada um desses retângulos aí que ela recortou. Então, a gente precisa, né, recortar, imaginar, cortando esses 3 pedaços de papel, que são 3 retângulos, e precisa formar um quadrado com esses 3 retângulos. Então, se a gente achar conveniente, a gente pode, como lá no primeiro, como no segundo também, se a gente quisesse, fazer isso no manual, né, fazer no concreto. Então, pego um retângulo de papel, recorto em 3 retângulos, e aí preciso formar um quadrado com esses 3 retângulos. Então, aí a gente coloca um, né, encostado no outro, aí na vertical ou na horizontal, tanto faz, e aí a gente vai formar esse quadrado. E a gente observa que o nosso quadrado, como ele tem área de 36 centímetros quadrados, o lado dele é raiz de 36, que é 6, né? Então, o lado do quadrado é 6 centímetros. Só que o problema, né, esse item não pede o lado do quadrado, ele está pedindo o lado, as medidas dos lados do retângulo. Então, olhando aí a figura, a gente observa que o comprimento é 6, né? E a largura do retângulo é 2, porque eu tenho 6 centímetros dividido aí em 3 retângulos, 3 larguras, 3 retângulos de mesma largura. Então, 6 dividido por 3 dá 2 centímetros de largura e 6 centímetros de comprimento. Então, essa é a medida, né, dos retângulos as medidas dos retângulos que ela cortou. E eles são todos iguais, então tem todos a mesma medida. Aí, nós vamos para a letra B, que, como eu falei, vai complicando. Então, agora é uma segunda tira, tá? É outra tira, não é mais a primeira. A primeira, ela já fez o que ela queria, ela pegou a segunda. A segunda, ela se dividiu em 6 retângulos de mesma largura. E com eles formou um quadrado de 36 centímetros de lado, 36 centímetros quadrados de área, como nessa figura. Encontre o perímetro e a área do retângulo indicado com asterisco. Então, eu quero saber o perímetro e a área desse retângulo aqui. Então, eu sei que eu tinha uma faixa, né, uma tira de papel, que eu cortei em 6 retângulos que tem a mesma largura, não o mesmo comprimento. E formei um quadrado de 36 centímetros quadrados de área. Se esse quadrado tem 36 centímetros quadrados de área, a gente sabe que o lado dele é 6. E aí, analisando a figura, a gente enxerga que aqui nesse lado vertical, a gente tem 6 centímetros de lado, mas a gente tem 4 vezes a largura do retângulo, ou seja, a gente tem 4 retângulos de mesma largura. Então, a gente consegue achar a largura do retângulo dividindo, né, 6 por 4. Então, cada um dos retângulos tem largura 1,5. E como a largura deles são todos iguais, todos eles têm largura 1,5. Então, achei já a largura do meu retângulo, que eu quero calcular a área. E aí eu preciso achar o comprimento. De novo, a gente olha com cuidado na figura e a gente observa que essa medida toda aqui é 6, mas eu tenho duas larguras aqui, né, de cada lado, que vale 1,5. Então, eu tenho 6 menos 1,5 menos 1,5, ou seja, 6 menos 3, me dá 3 centímetros de comprimento para o retângulo que está com asterisco. Então, com isso, agora eu já tenho o comprimento e a largura, eu consigo calcular o perímetro e a área desse retângulo. Então, o perímetro é 1,5, né, vezes 2, mais 3 vezes 2, que vai dar 9 centímetros de perímetro,
E a área é 1,5 vezes 3, que é 4,5 centímetros quadrados. Então, a gente observa que nesses três problemas, o que a gente está trabalhando? Área e perímetro, né, de quadriláteros aí, de quadrados e retângulos. Além disso, a visualização geométrica da figura, que é composta por várias outras figuras, né, que é uma composição, que eu fiz uma composição de retângulos para formar um quadrado, ou para formar ali no anterior também um quadrado. Então, com isso, a gente vai tendo um entendimento e vai começando a trabalhar, né, o visual, a trabalhar que eu posso analisar essa figura e tentar enxergar ali o que está acontecendo, quais são as medidas que eu tenho. Claro que existem outras soluções, mas o que eu queria destacar nesses três problemas era isso. Então, nós vamos ter agora o segundo momento da aula que eu peguei outros tipos de problema para a gente resolver. Então, até daqui a pouco. Até mais. Olá! Então, nós vamos continuar o nosso curso do nível 1. Eu sou a professora Débora Bezerra Linhares Libório. Então, nós vamos continuar, né, trabalhando os problemas de geometria, envolvendo áreas, perímetros e análise aí de figura. Como eu comentei, nesse segundo momento, eu escolhi alguns problemas que vão trabalhar tópicos diferentes, tá? Do que a gente trabalhou no primeiro. E uma coisa que eu vou destacar aqui, nesse segundo bloco de problemas, é que existem alguns problemas que nós podemos inserir um conceito para os alunos a partir daquele problema, que é o que a gente vai fazer aqui. E aí, após o aluno entender esse conceito, a gente pode, então, aplicar, né, esse conceito para resolver outra gama, né, de problemas, outros problemas que envolvem o mesmo conceito. Então, eu vou começar esse segundo bloco com um problema prático. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês: de quantas maneiras diferentes nós podemos dividir um retângulo em duas partes de igual área? Então, de quantas maneiras podemos dividir um retângulo em duas partes de igual área utilizando um segmento de reta? Então, eu tenho um retângulo e eu quero dividir esse retângulo em duas partes de igual área. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Então, se a gente pensar aí um pouquinho, acho que alguns de vocês podem até, na prática, né, se a gente levar esse problema para a sala de aula, a gente pode até pegar uma folha de papel, né, uma folha de papel e fazer essa pergunta para os alunos, né, com a folha, porque a folha de papel é um retângulo, né? Então, a gente pode pegar essa folha e pedir para os alunos fazerem na prática, né? Então, pego uma folha e peço para eles dividir, né, a folha em duas partes, né? O retângulo, a folha é um retângulo, em duas partes de igual área. Aí vai aparecer, com certeza vocês pensaram aí já em algumas possibilidades, como dobrar na horizontal, ou aqui a gente fez o problema usando recorte, só porque a gente vai precisar visualizar alguns conceitos que a gente vai descobrir nesse problema. Mas a gente poderia fazer dobras, não tem problema. Então, a gente pode dobrar o papel, né, no comprimento maior, no maior comprimento. Eu vou conseguir dividir esse retângulo em duas partes de igual área. Ou eu posso dobrar na vertical, né, na horizontal, na vertical. Também vou dividir o retângulo que eu tiver, qualquer retângulo que eu tiver, em duas partes de igual área. Ou a gente pode dividir na diagonal, né? Traçar um segmento de reta na diagonal. Lembrando que só pode usar um segmento de reta, tá? Ou seja, uma dobra ou um corte. Então, usando apenas um segmento de reta, de quantas maneiras, né, a gente pode dividir um retângulo em duas partes de igual área. Então, aqui eu posso traçar o segmento na diagonal. Eu vou dividir esse retângulo em duas regiões, né, de igual área, de mesma área. Ou eu posso dividir formando aí
um trapézio. Então, se a gente dividir dessa forma, ou até mexendo aí nessa medida, né, nessa medida aqui inferior, diminuindo ou aumentando essa medida aqui, desde que continue formando aí o trapézio, a gente também vai dividir em duas regiões de igual área, tá? Observem aqui. Então, eu dividi em dois trapézios, né? E, como eu falei, eu posso diminuir aqui o espaço, ó. Podem ver que eu diminui um pouquinho. Vou continuar dividindo essas duas figuras que vão ser formadas aí, as duas figuras verdes, também têm a mesma área. Então, eu dividi o retângulo em dois trapézios, agora diferente do primeiro, de igual área, de mesma área. Aqui eu diminui mais ainda aqui o espacinho, ó. Continua sendo dois trapézios, né, de igual, mesma área. Dividi o retângulo em dois trapézios de mesma área. Então, só aqui, ó, a gente já fez uma na horizontal, na vertical, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, quantas será que existe? De quantas maneiras a gente consegue? Então, aqui a gente pode sobrepor, a gente usou recorte porque dava para sobrepor, né, os papéis, e aí fica melhor de visualizar. E aí, a gente analisando essa imagem, o que a gente observa? O que a gente observa em comum de todos esses segmentos, ou de todas essas dobras que a gente fez, ou de todos esses recortes, né? O que a gente verifica em comum? O que está acontecendo? Então, se a gente olhar aí, elas passam todas pelo mesmo ponto. Então, todos os segmentos de reta passam aqui por o mesmo ponto. E que ponto é esse, né, do meu retângulo? Se a gente analisar, esse ponto aí é o centro do retângulo. Então, todos os segmentos de reta que passam pelo centro do retângulo dividem o retângulo em duas regiões de igual área, de mesma área. Então, isso é um conceito que normalmente não tem em livro, tá? Mas é um conceito que é muito importante, e a gente vai ver logo em seguida, para resolver problemas de geometria relacionados à área. Porque se a gente souber esse conceito, a gente vai resolver os problemas muito mais rápido, a gente vai perceber isso aqui. Então, aqui a gente descobre que existem infinitos, né? São infinitas formas de dividir, porque por um ponto passam, né, infinitos segmentos de reta. Então, existem infinitas formas de dividir um retângulo em duas regiões de mesma área, tá? E por quê? Porque todo segmento de reta, todos os segmentos que passam pelo centro do retângulo, dividem o retângulo em duas regiões de mesma área, tá? Então, essa é uma propriedade, um conceito aí, referente ao centro do retângulo, que não tem muitos livros, você não vai encontrar, mas é muito útil para resolver problemas olímpicos. Tá? Então, é um conceito que a gente vai aplicar em vários problemas aqui que eu escolhi, problemas que trabalhem com o centro do retângulo. Então, observem, nós pegamos um problema que poderia ser um problema prático, um problema simples. A partir desse problema, a gente descobriu um conceito, né? Definiu, encontrou uma definição, um conceito matemático, e aí a gente vai poder usar esse conceito para resolver vários problemas. Olha o quanto é interessante os alunos descobrirem, né? Imagina na prática você fazendo isso em sala de aula e os alunos descobrirem isso na prática, sem ser o professor escrevendo na lousa essa propriedade ou esse conceito. Eles nunca mais vão esquecer. Então, essa prática, né, essa descoberta por ele mesmo é muito importante, tá? O Polya também comenta no seu livro que os alunos descobrirem por si só é um aprendizado muito grande, um aprendizado significativo que eles nunca mais vão esquecer. Além desse conceito, ainda tem uma outra descoberta. Aqui eu peguei dois segmentos de reta que estão passando pelo centro aí do retângulo, tá? Então, são dois trapézios aí. E o que a gente observa? Que esses dois trapézios estão formando aqui, no centro,
um ângulo de 90 graus, tá? Então, dois segmentos de reta que se cruzam no centro de um retângulo, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, aí formou um ângulo de 90 graus, ou seja, a figura aqui formada, né, se a gente traçar aqui uma figura, né, formando, que pega aqui essas duas diagonais, vai ser um quadrado. Então, esse conceito, por exemplo, aqui, ó, eu posso traçar, tracei aqui, ó. Peguei aqui a figura, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, dois segmentos de reta que passam pelo centro do retângulo formam um ângulo de 90 graus, ou pelo centro do quadrado. E aí, se a gente formar aqui, né, fechar a figura, né, a gente vai ter um quadrado, né? Porque daí eu tenho um ângulo de 90 graus formado aqui na diagonal, e aí essa figura é um quadrado. Então, dois segmentos de reta que passam pelo centro do retângulo e se cruzam, né, formando um ângulo de 90 graus, a gente consegue formar aqui um quadrado. Ou seja, todo o segmento de reta, né, que se cruza, forma um ângulo de 90, eu consigo formar ali, nessa figura, um quadrado. Então, nós vamos usar esses conceitos para resolver problemas olímpicos. Então, são informações que eu estou descobrindo aqui com essa atividade prática de recorte ou de dobradura, ou mesmo só no papel, o que a gente achar melhor. E os alunos vão descobrir esse conceito na prática e a gente agora vai aplicar esse conceito para resolver problemas de Olimpíada que precisa calcular a área aí de retângulos e quadrados. Então, peguei aqui o primeiro problema. Então, é um problema de primeira fase. Eu tirei aqui as alternativas, mas ele é de primeira fase. Então, aqui coloca. A figura mostra um quadrado de centro O. Olha a palavra aqui importante. Então, esse ponto O é o centro do quadrado. E área 20 centímetros quadrados. Então, é um quadrado que tem área 20 centímetros quadrados. O ponto M é o ponto médio de um dos lados. Então, se M é o ponto médio, né? Então, eu sei que cada lado aqui vale 10, mas a gente nem vai precisar dessa informação. Por quê? Se aqui a gente tem o centro do quadrado, e ele quer saber qual é a área da região sombreada, dessa região aqui, se esse ponto é o centro do quadrado, a gente sabe que se a gente prolongar aí esse segmento de reta que contém o ponto O, eu estou dividindo esse retângulo em duas regiões de mesma área. Então, aqui, se a área total do quadrado é 20, então esse lado aqui vai ter área 10 e o lado esquerdo todo, né? Todo aqui vai ter área 10 centímetros quadrados de área. E o lado direito também vai ter 10 centímetros quadrados de área. Então, eu sei que eu dividi aqui em dois retângulos que têm mesma área, ou seja, 10 centímetros quadrados de área. Se eu dividir novamente, então eu também vou ter dois retângulos de mesma área, ou, se a gente olhar nas quatro partes que foram obtidas aqui, eu vou ter quatro quadrados, né? De mesma área. Então, qual que é a área? 20 dividido por 4 é 5. Então, cada quadradinho desse tem 5 centímetros quadrados de área. Então, cada quadrado aí que formou, ao traçar esses dois segmentos de reta que dividem o retângulo, né, o quadrado, em duas regiões de mesma área. Então, eu tenho 4 áreas iguais, e 20 dividido por 4, cada um vale 5. Como cada um vale 5, e a gente observa que aqui, na parte, no canto superior direito aqui do meu quadrado, né, eu tenho um quadrado menor que traça a diagonal, ou seja, dividir em duas regiões de mesma área. Então, são duas regiões de área 2,5. Então, nem precisei achar medida de lado, nem precisei calcular Pitágoras, não precisei nada disso.
Posso fazer dessa forma? Usando Pitágoras, usando os lados? Pode, não tem problema. Mas olha, sabendo o conceito que a gente acabou de demonstrar na prática do centro do retângulo, lembrando que o quadrado é um retângulo, eu consigo achar a área dessa figura. Então, eu tenho aí que a área vai ser 5 mais 2,5, ou seja, 7,5 centímetros quadrados a área da região sombreada. Muito mais fácil, vocês não concordam? Então, olha o quanto um conceito, ou saber um conceito, ou lembrar de um conceito na hora, né, de resolver um problema, auxilia e ajuda na resolução. Olha o quanto isso otimiza o tempo na resolução de um problema. Ah, poderia calcular de outra forma? Claro que poderia. Mas aqui eu posso usar esse conceito do centro, porque já foi me informado que esse ponto O é o centro do quadrado. E aí, qualquer segmento que eu traçar ali, passando por esse centro, eu divido em duas regiões de mesma área. Aí eu tenho um outro problema, ali, como eu falei, um problema de primeira fase, aqui já é um problema de segunda fase, que tem 3 itens. E aí, como eu falei, vai dificultando, né? Então, agora, nós vamos, então, ter uma folha retangular de medida 20 por 30, foi cortada ao longo das linhas tracejadas, que estão ali desenhadas na figura 1. Então, as diagonais são AC e BD, e dividiu, então, a folha retangular em 4 pedaços, 4 partes. 2 triângulos, que é aqui, né, o triângulo superior e o triângulo inferior, 2 triângulos, e 2 polígonos de 5 lados, que são esses 2 aqui, tá? Então, eu tracei aí 2 segmentos de reta e dividi o retângulo em 4 figuras. O que mais que ele fala? Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo. Então, olha aí de novo a informação importante do centro. Então, tem um retângulo aí de medida 20 por 30 e foi me dada essa informação que esse pontinho vermelho que eu marquei ali é o centro do retângulo e ele já forma o ângulo de 90 graus, está formando o ângulo reto. Já foi dada essa informação, tá? Então, primeira pergunta, qual é o comprimento do segmento AB? Então, qual a medida desse segmento aqui? Olha só que mágica, praticamente, né? Olha que interessante. A gente aplicando apenas o conceito do centro do retângulo. Então, se ali, né, a gente tem o centro do retângulo, o que que a gente tem de informação que a gente acabou de ver na prática? Que, como forma ali um ângulo de 90 graus, esses 2 segmentos são as diagonais de um quadrado. Então, eu desenhei ali o quadrado, tá? Então, se ali o lado do quadrado, né, aqui na vertical é 20, esse AB também vai ser 20. Então, olha que interessante. De imediato, sem precisar fazer nenhuma conta, só aplicando o conceito, eu já achei a medida do lado AB. Então, AB é igual a 20. Sem precisar aplicar Pitágoras, sem precisar ficar calculando um monte de conta. Então, olha quanto um conceito, saber um conceito na hora de resolver um problema olímpico é importante. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar aqui, é um conceito que a gente vai usar nesses problemas que eu escolhi para esse segundo bloco. A letra B pergunta qual é a área de um pedaço triangular e qual é a área de um pedaço de 5 lados. Então, precisa calcular essas áreas. Do pedaço triangular, usando a propriedade ali que a gente sabe que aqui, né, esses 2 segmentos, AC e DB, são as diagonais de um quadrado, eu sei que, então, esses segmentos, essas diagonais, dividiram o quadrado aí em 4 partes iguais, né? Em 4 regiões de igual área. E como o quadrado é lado 20, a gente sabe que a medida toda, né, da folha é 30, então cada ladinho aqui em cima, cada pedacinho desse que sobrou, que são os retângulos, tem medida 5, né, 5 centímetros. E aí,
Então, a gente tem a área do quadrado, que tem lá do 20. Então, a área do quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Como as diagonais estão dividindo aí o quadrado em 4 regiões de igual área, basta a gente dividir, então, por 4, né? Ou seja, cada triângulo é 1/4 da área desse quadrado de lado 20. Então, 400 dividido por 4, a área de cada triângulo é 100. Então, calculamos a área do triângulo, que era a primeira parte da pergunta do item B. Agora, eu preciso calcular a área do pentágono. Também existe mais de uma forma de calcular. Mas, pela essa figura que a gente formou aqui, fica fácil enxergar que a área do pentágono é a área do retângulo formado aqui, de lado 5, de largura 5 e comprimento 20 centímetros, mais a área de um triângulo. Então, a área da figura aqui de 5 lados, que eu chamei de pentágono, mas ele está chamando de figura de 5 lados, é a área do retângulo mais a área do triângulo. Então, vai ficar 5 vezes 20 para a área do retângulo, né? Porque é 5 de largura, 20 de comprimento, 100. E a área dos triângulos a gente já calculou, que é 100. Então, a área aí dessa figura de 5 lados vai ser 100 mais 100, ou seja, 200 centímetros quadrados. Vejam como facilita o conceito, gente. Imagina se vocês derem esse problema na sala de aula, pode até fazer essa prática, sem explicar o conceito e explicando o conceito, vocês vão ver quanto de conta os alunos vão fazer. Ou mesmo vocês, se vocês pegarem esse problema e resolverem sem saber esse conceito, vocês vão ficar tentando aplicar um monte de conta, a Bhaskara, para achar a medida ali da diagonal, e faz conta e conta e conta. Olha como facilitou a resolução do problema saber o conceito. Então, o conceito ali do centro do retângulo. E o item C, né, que é o mais complicado, com os 4 pedaços que recortou aqui, tá? Que são os 2 de 5 lados e os 2 triângulos, podemos montar um quadrado com um buraco no meio, que é esse buraco retangular, como nessa figura 2. Qual é a área desse buraco? Então, aqui também tem mais de uma forma de fazer. A gente pode pensar direto na área do buraco, porque a gente sabe aqui que essa medida é 20, olhando lá, né, para a nossa figura, é a base aqui do triângulo, né? Então, é 20, e cada pedacinho ali em cima é 5, então ali no meio vale 10. Então, a gente tem que a área do retângulo aí vai ser 20 vezes 10, ou seja, 200 centímetros quadrados, a área do buraco, que é o do retângulo. Essa é uma forma de resolver. Outra forma de resolver é calculando a área total do quadrado grande. Então, aí eu preciso achar o lado desse quadrado grande, e a gente vai achar, aí não tem jeito, se optar por esse lado, essa estratégia, né? Vai ter que aplicar Pitágoras aí. Então, é 20, né, e 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, que dá 200. Então, vai dar raiz quadrada de 200 ali, ou a diagonal, porque ali é a diagonal. E aí, a gente vai encontrar, então, que a área grande, né, a área que eu quero saber, que é a área do buraco, é a área do quadradão, menos 2 vezes a área do triângulo, menos a área do pentágono. Tudo isso que a gente já calculou. A do triângulo, a do pentágono, a gente já calculou, da figura de 5 lados. Aí agora a gente precisa, então, calcular a área do quadrado grande. Então, como o lado dele é 2 vezes raiz de 200 ao quadrado, é 800. Então, 800 menos 2 vezes 100 menos 2 vezes 200 vai dar 200, que é a mesma medida que a gente tinha achado ali na primeira solução. Então, observem que eu posso calcular essa área de 2 formas diferentes, mas observem que aqui também, o que a gente viu na primeira parte da aula, né, de analisar a figura, identificar as medidas, é muito importante. Então, a partir disso, eu posso achar aí a área sem precisar fazer muitos cálculos. E aí tem mais um problema que eu escolhi, que também vai trabalhar
Olha que interessante e olha que importante o papel nosso de professor, né? O quanto que é importante a gente, como professor, selecionar esses problemas e fazer uma hierarquia, né, desses problemas, na questão da dificuldade e também na questão de entender os conceitos. Então, aqui eu tenho um quadrado de lado 3 centímetros, que é cortado ao longo de uma diagonal em 2 triângulos, como na figura. Então, a diagonal, toda a diagonal passa pelo centro do quadrado. Então, a gente dividiu aí em 2 triângulos de mesma área. Aí, com esses triângulos, formamos as figuras dos itens A, B e C, nas quais destacamos em cinza a região em que um triângulo fica sobre o outro. Então, aqui eu peguei esses 2 triângulos e cruzei, formou a primeira. O segundo eu fui puxando, só deixando a pontinha sobreposta. E o terceiro, ultrapassei um sobre o outro. E aí eu quero saber a área da região cinza, de cada uma das regiões cinza. Aí ele deu a medida ali do lado da figura, da primeira é 3, ali do triângulozinho é 1, a base, e da letra C eu tenho aquela medida assim. Então, vamos analisar cada um desses itens. No item A, vamos analisar. Se eu tenho aqui medida 3, né? E aqui a gente pode formar um quadrado, né? Então, eu tenho aí, porque está passando ali pelo centro do retângulo, então eu tenho um quadrado. E aí, esse quadrado, os segmentos de retas traçados ali que formam o triângulo estão passando pelo centro. Se eles estão passando pelo centro, divide, né? Como eu tracei as duas diagonais, está dividindo em 4 regiões de mesma área. Então, a área do quadrado vai ser 3 ao quadrado, que é 9, e a área de cada triângulo vai ser 9 dividido por 4, porque é 1/4 do quadrado, né? Eu dividi o quadrado em 4 triângulos de mesma área, então 9 dividido por 4, 2,25 centímetros quadrados. Novamente, não precisei fazer muitas contas para descobrir as medidas de lado. A gente usou apenas o conceito aí do centro do quadrado, dos segmentos que passam pelo centro do quadrado. Então, se passa pelo centro, dividiu aí em regiões de mesma área. E aí, como eu tenho 2 segmentos, dividiu em 4 regiões de mesma área. Ou seja, o triângulo é 1/4 do quadrado. Na letra B, agora eu puxei, né, as 2 pontinhas, ficou sobreposta ali só o triângulozinho menor. Mas a gente pode, de novo, observar que esse triângulozinho menor aqui forma um quadrado de lado 1. Então, de novo, o triângulo cinza agora é 1/4 desse quadrado de lado 1. Então, a área do quadrado de lado 1 é 1. E aí, então, a área desse triângulo, que tem base 1, é 1/4 da área do quadrado, ou seja, 0,25 centímetros quadrados. Observem, imagina fazer, dá para fazer de infinitas formas diferentes, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar até por semelhança, usando semelhança. Mas olha que prático e olha que rápido, né, resolver aplicando o conceito que a gente acabou de estudar. Então, aqui formou um quadrado, né? Aqui está formando um ângulo de 90. Então, formou um quadrado, eu tenho as diagonais de um quadrado de lado 1. Então, dividiu em 4 regiões de mesma área. Então, é 1/4 do quadradinho ali de lado 1, a área cinza. Agora a letra C. A letra C é um pouquinho mais complexa. Aqui eu até tracei já um segmento que a gente pode dividir, então, a área cinza em um retângulo, né, e um triângulo. Então, em retângulo, um retângulo e um triângulo. E aí, então, agora a gente vai calcular essa área. Então, observem que a área do retângulo, né, como aqui a medida é 5, e essa medida aqui, toda aqui, era 3, né, que é o lado do quadrado que a gente tinha inicial. Então, essa medida ali que sobrou, a parte branca é 2, 2 de cada lado. Então, a parte cinza mede 1 centímetro de largura. Então, esse retângulo aí que eu desenhei, ele tem 1 centímetro de largura
E quanto de altura? Tem 2 de comprimento, né? Porque ali, essa altura toda aqui, né, vale 3 também, que é o lado do quadrado. Então, lembrando que é o lado do quadrado que a gente tinha lá no começo. Então, se a gente olhar lá o nosso quadradinho, lá no começo, ele tem lado 3. E aí, então, eu tenho aqui os lados do quadrado, então sobra 2, e 1 e 2 aqui para o meu retângulo. E o triângulo? O triângulo a gente pode formar um quadrado ali em cima. De novo, um quadrado de 1 centímetro quadrado de lado. Então, eu tenho de novo a área do triângulo de 1 centímetro quadrado de lado, que a gente acabou de calcular. Então, essa área sombreada vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo que a gente acabou de calcular, do triângulo de base 1. Então, a área do retângulo é 1 vezes 2 e a área do triângulo é 0,25. Então, a área da região sombreada é 2,25. Então, observem o quanto foi importante nesses problemas que a gente fez agora, esse conceito que a gente trabalhou primeiro na prática. Então, a gente pode sim, a partir de um problema, apresentar um conceito para que os alunos não esqueçam desse conceito, para que os alunos consigam aplicar esse conceito em vários outros problemas, porque observem quantos problemas tem. E existem muitos outros que a gente pode aplicar esse conceito do centro do quadrado, do retângulo. Então, observe o quanto entender um conceito, saber um conceito, ter o conhecimento de um conceito facilita a resolução aí de vários problemas olímpicos, vários problemas, aqui no caso, resolvendo problemas de área. Então, obrigada aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa proposta, que vocês apliquem a nossa proposta em sala de aula e sucesso para vocês, né, como professores, que vocês trabalhem esses problemas olímpicos e que os alunos se interessem mais e tenham alunos aí premiados, alunos medalhistas. Então, tudo de bom para vocês e até mais.